Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido, porque tá começando mais um Meia Pantufa, toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou Luiz Leão e tenho aqui comigo, como sempre, de um lado, meu amigo Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gusta. E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries? E do outro lado também, como sempre, o meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Lucas. E aí, cinéfilos e cinéfilas do Meia Pantufa? Acompanhante Perfeita é um daqueles filmes que faz algum barulho quando chega aos cinemas, porque seu tema e sua estrutura são muito populares entre os fãs do horror. Dirigido pelo estreante em longas Drew Hancock, o filme chegou a Max e a gente aproveitou a entrada dele no streaming para comentar um pouco sobre as nossas impressões. Mas será que Acompanhante Perfeita vai fazer sucesso no streaming? O que a gente achou do filme? E o que dá pra esperar desse diretor em projetos futuros? Antes de começar, você já tá seguindo a gente no seu agregador favorito? Aproveita que ainda tá começando e clica em seguir. E se tiver no YouTube, se inscreve no podcast e curte esse episódio. É rapidinho e você se torna o primeiro a saber sempre que o Meia Pantufa tiver conteúdo novo. E tem outra coisa bem importante. Se o seu agregador de podcast tem um sistema de avaliação, dá uma notinha boa aí pro Meia Pantufa. Geralmente é um sistema de estrelas logo no começo do seu feed. Basta clicar no podcast e avaliar. Quanto mais avaliações boas, mais os agregadores distribuem o Meia pras pessoas interessadas. Chegou a hora, bora falar sobre Acompanhante Perfeita no Meia Opinião. Meia Opinião. Bom, Acompanhante Perfeita é escrito e dirigido pelo Drew Hancock. Ele é um novato de cinema, mas já dá pra chamar de veterano de TV enquanto roteirista. O cara já trabalhou como roteirista em várias séries. Essa é a primeira vez que ele tá trabalhando num longa. Na verdade, ele é mais conhecido por dirigir clipe do Tenacious D, ou seja, o cara tá conectado ao Jack Black. É daí que a gente tá tirando o sucesso do nosso diretor. E aqui em Acompanhante Perfeita, ele conta uma história. Vejam se vocês já ouviram essa história em algum lugar. A gente conhece esse casal muito bonitinho que está dentro de um carro indo para um encontro entre amigos numa cabana no meio do nada. Afastada de uma cidade. Not relatable at all. E aí teremos eventos sinistros acontecidos neste lugar, que não é um lugar onde a polícia não vai chegar, onde as pessoas não serão ouvidas, e uma série de eventos sinistros irá acontecer aí. Gente, se vocês já viram algum filme de terror na vida, vocês já sabem como é que é, né? Só que aqui a gente acompanha a Iris, que é a namorada do Josh, né? E a gente tá acompanhando essa trajetória dela. Ela não se dá muito bem com os amigos dele, ela tem a impressão que os amigos dele não gostam dela, que tratam ela mal, e aí ela não quer ir pra essa cabana, e o Josh tá tranquilizando ela, fala: que isso, meu amor, é só você sorrir, é só você ser simpática, que vai dar tudo certo, é impressão sua. Só que a gente descobre, no decorrer do filme, que essa Iris, ela é uma acompanhante, e não é uma acompanhante contratada, ela é uma robô, então ela é moldada pra ser a tal acompanhante perfeita, né? O filme chama só acompanhante em inglês, né? Companion. Aqui no português a gente passou pra acompanhante perfeita, e aí a gente descobre que a Iris está sendo usada num joguete do qual ela não tem conhecimento, e a gente vai acompanhar a história a partir daí. Bom, se você pegou um pouco de Westworld, você tá certo. Se você pegou um pouco de todo o filme de terror que você já viu na vida, você também tá certo. Então, hoje a gente já sabe que a gente vai ter um pouco de briga aqui nesse podcast, então a gente já está animado pra gente conversar mais um pouco. Amor, mas Luiz, como é que você sabe que a gente vai ter briga nesse podcast hoje? Gusta, fala pra gente o que você achou de Acompanhante Perfeita, Companion. Peraí, antes de qualquer coisa, deixa eu fazer uma pergunta. Alexa, você me ama? Eu tenho estudado o amor humano e ainda não consigo decifrá-lo. É esse o resumo do filme, tá, gente? Eu não quero nem brigar por causa desse filme, porque eu odiei tanto ele que ele Eu só vim pela briga. Eu odiei tanto esse filme que eu achei assim, no final das contas, eu fui refletir no dia seguinte sobre o que eu tinha acabado de assistir, né? E eu odiei muito quando eu assisti. E depois, no dia seguinte, eu refleti e falei, gente, eu amei ter odiado esse filme. Eu achei, assim, sensacional a experiência de odiar esse filme. Eu odiei cada detalhezinho dele, cada escolha dele.
Cada pedaço. E eu preciso dar um asterisco aqui pra nossa base, Gusta, sinto muito. Vocês sabem que a gente não discute o filme antes de a gente comentar aqui. A gente sempre guarda as nossas impressões. A gente já sabe o que o Gustavo achou do filme, porque o Gustavo queria descartar a pauta quando ele assistiu. Eu não queria falar. Ele mandou mensagem pra gente. Gente, vamos falar de outra coisa? Tá passando Premonição no cinema, não sei. Vamos ver se tem alguma coisa na Netflix. E é comum a gente falar isso. É comum a gente, às vezes, querer descartar a pauta, porque quando todo mundo acha ruim, a gente não gosta muito de comentar, né? E eu achei que os meninos não iam gostar também. Aconteceu com o Lucas recentemente com Black Mirror. Olha que coincidência. Porque tem tudo a ver, né? O filme, o Companion com Black Mirror, é basicamente um derivado, né? Da temática. E pra mim, depois ficou esses mixed feelings, assim, sabe? Essa coisa de... Por que eu não gostei desse filme, sendo que eu gosto tanto de Black Mirror? Eu gostei tanto da última temporada de Black Mirror. Os meninos até me bateram aqui, praticamente, porque eu achei... Peraí, você gostou tanto da última temporada? Gostar tanto. ok. E eu odiar esse filme aqui, não, acabou pra mim. Mas assim, eu comecei a me achar incoerente, sabe? Eu falei assim, gente, mas por que eu gostei da galhofada que foi a 7ª temporada de Black Mirror e não gostei dessa galhofada aqui de Companion? E aí eu fui refletir sobre isso e eu entendi o porquê. Eu acho que, na minha cabeça, Black Mirror é o único audiovisual que tem, assim, o cacife pra ser autoexplicativo demais e brincar com a própria dinâmica dessa coisa da tecnologia, né? E do exagero da tecnologia e dos perigos da tecnologia e tudo mais. E eu acho que é uma coisa muito pessoal. Parece que eu já assimilei que em Black Mirror eles podem brincar com essa coisa de explicar a tecnologia, de ser verborrágico, de às vezes ser meio palhaçada mesmo e tudo mais. E eu tenho a impressão de que os outros filmes, as outras obras que vão ter esse tema derivativo, eles precisam ser mais sutis e talvez mais direto ao ponto, sabe? Porque parar pra explicar como funciona a tecnologia e o porquê você tá fazendo aquilo e quais são os objetivos daquilo tudo, é muito repetitivo, é muito chato. Eu já sei tudo isso que você tá falando, sabe? O filme, ele pretende ser, tipo assim, ter algumas revelaçõezinhas ao longo da história, da trama, mas parece que é muito repetitivo. Você já viu aquilo em todos os outros lugares. O Luiz até citou Westworld, é o mesmo plot de Westworld, né? Aquela coisa da você ter uma inteligência artificial que se revolta contra o seu dominador e tudo mais. E todos os temas de Black Mirror, essa coisa de, tipo, Iris, desliga, Iris, vai dormir, Iris, qual é a temperatura? Coisas do tipo, são repetitivas já do imaginário, né, do audiovisual atualmente. Então eu achei muito repetitivo, achei muito chato. E não é nem pela simplicidade da estrutura dele, não, tá? Eu achei ele muito infantil, sabe? Eu achei ele um filme meio Scooby-Doo, assim, uma coisa meio... E você sabe que isso é um elogio, né? Mas fala não meio pra esse Scooby-Doo. filme. Eu amo Scooby-Doo, mas me prepare pra assistir Scooby-Doo. Coloque um cachorro e alguém de máscara pra eu poder tirar a máscara. Não, entendeu? E assim, depois eu fui refletindo ao longo nos dias seguintes que eu assisti, e eu percebi uma coisa. O que eu mais gosto no filme é a trama principal mesmo, a coisa de quando eles descobrem que podem ficar ricos e o plano secreto, qual é o plano, o que eles vão fazer pra garantir que esse plano vai dar certo e tudo mais. Muito mais do que as engenhocas tecnológicas que são apresentadas por meio da robô, que é a namorada, que é a Companion. Então eu acho que se o filme tivesse ido pra esse lado mais da lógica de vamos concretizar o plano, vamos ficar ricos, vamos atrás da nossa grana, ao invés de ficar explicando pra gente qual é a tecnologia por trás daquilo tudo, porque a gente já tá cansado de saber, o filme teria muito mais a ganhar. O elenco é super divertido, o elenco é bem escalado, eu gosto do elenco, eu acho que eles estão confortáveis fazendo o que eles estão fazendo, é uma coisa boba, é uma coisa galhofa mesmo, mas ele se perde tanto nessa coisa de ter que ficar explicando a relação da robô com o carro, essas brincadeirinhas assim, sabe? Explicar como é que ela fala a previsão do tempo, como que ela pausa, o pendrive, né, que ele hackeou e tudo mais. Tanto furo de roteiro que assim... Isso aí realmente. Mais uma vez a gente vem naquele tópico, né, que os meninos brincaram... A armadilha. A armadilha. Nossa, a gente falou tanto de armadilha que eu até esqueci. Mas o último filme que gerou essa discussão de furo de roteiro foi a Armadilha, né? Que, dependendo do filme, eu tenho um pouco de pavor disso. Porque ele se pretende a ser, assim, estruturado e bem pensado. E, nossa, que maquinação de roteiro. Só que tem um monte de furo. É muito, assim, é absurdo quanto furo de roteiro tem isso. Assim, umas besteiras, assim, da equipe do... É tão falso, assim, a equipe que maneja aquele robô é falsa, é tosca, sabe? Gente, tem uma van e 2 patetas tentando resgatar uma robô queimada. Tipo, é Scooby-Doo,
sabe? Por favor, assuma que você é tenha assim, a humildade. Mas você acha que o filme não se assume assim? Ele é uma comediona também. Ele é engraçadinho em vários momentos, eu concordo, ele é engraçadinho em vários momentos, mas eu acho que ele tem essa coisa mais do terror e da tecnologia por trás, que quer, tipo, mostrar um pouco a seriedade dele e o tema dele e tudo mais, que eu acho que muito por causa da trama galhofona, do dinheiro e do russo e da piadinha do aniversário do Stalin e tudo mais, eles ganham muito mais dentro dessa estrutura do que ganham com a estrutura da robô, sabe? E eu acho que o meu ponto é justamente esse. Eu acho que eles usaram muito mais o artifício de explicar a tecnologia e ficar brincando com isso, e ficar brincando que ela é uma robô e tudo mais, do que brincar de Scooby-Doo de verdade, sabe? Assumir que você é um filme de Scooby-Doo. Mas é a minha percepção, talvez vocês entenderam de outra forma, vocês gostaram do Scooby-Doozesco que eles fizeram, né? Lucas, e aí? Eu gostei do Scooby-Doo, mas vamos lá. Cara, mas justamente o que eu gosto nesse filme é que eu não acho ele pretencioso em momento algum. Eu achei ele um filme, assim, bem divertido, bem leve, e ele tem essa pegada de uma mistura de terror com comédia, e que funciona boa parte do tempo ali, isso funciona. Eles conseguem manter um equilíbrio entre esses dois gêneros. Então não é aquele terror, né, que vai querer te assustar toda hora. E eu acho que ele funciona muito mais na comédia do que como terror, pra te falar a verdade. Ele começa querendo trazer uma pegadinha ali meio corra, né? Vou começar engraçadinho, aí vou te dar uma virada ali no meio do filme pra virar um terror, depois vai ficar engraçado de novo. Mas eu acho que eles têm um equilíbrio bacana, por isso que eu acho que funciona essa coisa dele ser meio Scooby-Doo. Eu acho que ele se assume assim, ele assume que olha, eu vou pegar esses temas aqui que já são recorrentes. Pra mim o filme ele tem muita consciência disso, de que ele tá falando de temas recorrentes, por isso eles escolhem esses temas. Vamos pegar esses temas aqui, vamos fazer uma história bem fechadinha aqui, vai ser um terror, mas ao mesmo tempo a gente quer fazer uma coisa mais divertida, mais leve, um mundinho bem fechadinho aqui, pronto. Cara, e pra mim funciona muito. Eu gosto bastante do elenco. A única coisa que eu concordo com o Gusto é que realmente ele tem muitos furos de roteiro, você tem que passar um pano legal. As outras coisas do filme, assim, tem que estar funcionando muito bem pra você, porque, cara, tem umas coisas... Tem hora que eles resetam um androide do nada e que ele já começa a amar o outro. Você fala, gente, isso não faz sentido nenhum. Não seria fácil, assim, você já fazer isso. Ele resetar e começar a amar o outro, tudo bem, porque ele é um robô. O que não dá é ele resetar, amar o outro e depois ele lembrar que ele amava o anterior, sabe? Você vê, cara. É a força do amor nos androides, é que vai salvar. Não, isso aí realmente não faz sentido nenhum, cara. Tem umas coisinhas assim. Mas esse tipo de coisa que acontece no filme fazia rir dele, cara. E pra mim funcionou muito, assim. Porque eu não acho que ele se leva tão a sério. Eu de verdade, eu não acho que ele se leva tão a sério assim. Por isso que funciona. É meio que... a gente falou isso de algum filme, cara. Não vou lembrar agora. Não foi Armadilha. Porque o Armadilha ele se leva mais a sério. Love Lies Bleeding. Acho que foi aquele do Diabo lá, do programa de TV. Entrevista com o Demônio? Sim. Acho que em Entrevista com o Demônio a gente falou algo nessa pegada. Mas enfim. Então assim, por ele ter essa leveza assumida, eu acho que tudo funciona. Porque assim, se você for parar pra ver o roteiro desse filme, realmente, cara, ele funciona assim, da primeira página. Você virou a página, ele é todo furado. Tem outra coisa que acontece também, gente, que... a gente vai conversando, eu vou lembrando. Mas... do meio pro fim tem umas coisinhas que vão acontecer. Cara, quando eles aumentam a inteligência, né? A menina pega o controle lá e fala, vou aumentar minha inteligência agora 100%. Lucy. Aí a primeira coisa que ela faz, ela não consegue sair de uma floresta. Ela para a floresta e a pessoa mais inteligente, o androide mais inteligente daquele filme, para e fica refletindo assim, e se eu for andando por aqui, e se eu fizer aquilo? Minha filha, você é inteligente, você raciocina rápido e você faz. O tiozinho explicou que, tipo assim, ela é construída com uma inteligência limitada. Então, tipo assim, o 100% dela é uma pessoa, tipo assim, graduada numa faculdade, ele até usa o termo Ivy League. Pessoa comum graduada em Harvard, é o 100% da inteligência. Então é assim, ela é uma pessoa comum avaliando as possibilidades dela. A pessoa comum avaliando faria mais rapidinho ali, né? Eu já fiz trilha. No meio do nada, a gente já fez trilha. A gente fez trilha, a gente sabe.
Você pensa rápido ali, Você na hora. nunca Ainda mais fez você tá- trilha com alguém querendo te matar, com vários inimigos Já. em volta? Tipo, Inclusive, eu já então vamos lá, vamos vamos mudar o ponto vamos mudar o rumo do podcast agora. Agora eu quero, vai virar um meia pantufa True Crime. Uma vez a gente Conta tava pra fazendo gente uma quando trilha vai- e um cara começou a seguir a gente, ele tava sozinho lá e a gente viu ele deitado no chão. E aí, de repente, a gente tava voltando e ele acordou e começou a seguir a gente. E a gente teve que correr desse cara no meio da trilha. Tinha um monte de menina junto, a gente separou o grupo. Qualquer dia a gente conta essa história com mais detalhes. Não, agora você vai ter que contar. Você não virou meia pantufa True Crime. Caralho, True crime. você nunca falou isso pra gente, não. Que loucura. Velho, eu já contei essa história pra vocês, tá louco? E você não escreveu um filme Oi, a sobre gente não tinha isso? sinal. E a gente não tinha sinal de celular. Era uma cachoeira que não pagava pra entrar. A gente meio que achou essa cachoeira, passou por 2 fazendas. E aí chegou lá e esse cara Vocês tava quase na pagaram carroceria. pra entrar. É com a vida, né? Esse cara tava lá deitado assim, desmaiadão. Nós falamos, o cara veio dormir, né? A turma dele deve estar por aí. A gente andou lá o dia todo, não tinha mais ninguém lá, mas nem uma alma viva. Aí a gente voltou, o cara tava do lado de fora da caminhonete ainda apagado. A gente cutucou, mexeu nele, tentou acordar, não acordou. Falei, deixa o cara aí, né? Deve estar ressaqueado, alguma coisa. Aí a gente tá andando, de repente a gente olha pra trás, ele seguindo a gente, assim. E aí a gente tentou acelerar o passo, mudar de caminho, ele veio atrás. Aí a gente saiu correndo desse cara, a gente escondeu. Aí teve um brother que eu fui junto com as meninas ali pra um canto e o outro brother separou da gente pra ver se quem que o cara ia seguir. E aí esse outro brother sumiu e começou a querer escurecer. E no fim a gente achou todo mundo. O cara só tava meio louco mesmo, perdido. Ele veio de algum rolê que ele tava muito, sabe-se lá o que ele usou, e ele queria ir embora. Só que ele não raciocinou que ele tava deixando a caminhonete dele pra trás e seguindo a gente. Ele tava tentando achar a saída. Só que deixando a caminhonete dele pra trás. Então assim, Essa história é muito mais Scooby-Doo do que o filme. Porque você Sim. separou o grupo, tinha um vilão muito bem consistente, faltou apenas um cachorro. um cachorro. Sinto muito ouvintes do Meia Pantufa que são puristas de podcast. A gente vai manter esse momento flow aqui no episódio. Eu não tenho condições de cortar esse evento das nossas vidas, da história desse podcast. Tá aí, tá? A gente vai sempre lembrar que o episódio da Acompanhante Perfeita vai ter um asterisco, igual Thunderbolts, assim, contém episódio interno de True Crime, bônus. Vai ficar assim. Então, assim, eu sou a pessoa que gostou do filme, mas essas partezinhas me pegam um pouco ali. Ela aumenta a inteligência e ela não fica inteligente como ela deveria ficar, nem pra uma pessoa normal, né? E hora que precisa, ela fica. Quando tem horas que o roteiro exige que ela seja inteligente, ela é, depois na outra hora ela já não é tanto, ela dá umas derrapadas. Então, assim, eu relevei muita coisa que essa questão de roteiro. Até porque eu ando tentando assistir, eu acho que eu já falei isso aqui em alguns episódios, que eu ando tentando assistir filme. Antes parecia que eu queria fazer um checklist, o roteiro, a direção, a atuação, e eu ando tentando fugir cada vez mais disso e assistir o filme como um todo e ver se ele, no fim das contas, eu gostei. Tá, então apesar desses erros, o que me fez gostar do filme? A gente justificar o nosso gosto e não gostar com base numa lista de coisas pré-estabelecidas, né? Cara, porque na verdade o filme ele não tem uma obrigação de fazer o checklist, de ter tudo perfeito ali e tal. Às vezes ele vai funcionar, às vezes ele tem outras pretensões, ele vai funcionar por outros vieses e ele vai funcionar muito mais pela temática, pelo que ele tá abordando, pelo ritmo, pelo elenco, do que pela direção, pelo outro. Enfim, acho que aí a gente pode abrir é um legal assunto porque, assim, que não vai acabar o Gusta nunca. falou a mesma coisa que você do avesso, né? A gente fala muito assim, eu menciono muito Marcio Salem aqui porque eu aprendi muito com ele esse jeito de ver isso que você tá fazendo. Você fala assim, cara, primeiro eu vou ver se eu gostei ou se eu não gostei, porque a minha relação com o cinema ela vai ser estritamente emocional. E eu vou ver se eu gostei e não gostei. E a partir daí eu vou, mas por que eu gostei? Aí eu vou estruturar o meu raciocínio de ter gostado. Eu acho que você e o Gusta fizeram o mesmo processo, porque o Gusta ficou puto e depois ele falou assim, mas por quê? O que aconteceu? Por que eu não gostei desse filme? E aí você vai racionalizar em cima, né, com base em ter no estofo, no que a gente já viu antes e tal. É muito legal que, então, assim, que o filme tenha levado pra essa direção. E o Gusta falou, ele realmente tem essa pegada Black Mirror, né? Mas ele consegue ser muito melhor do que vários episódios de Black Mirror, porque justamente ele se entende como essa coisa meio irônica. Tá, olha, a gente tá todo mundo falando de IA, tá todo mundo falando de sistema de tecnologia. Eu tô brincando com isso daqui num filme de terror bem tranquilo, que vocês já sabem aonde vai dar tudo, é só aquele filme pra se divertir e tudo mais. Então, assim, eu acho que o filme ele consegue entregar o que ele se propõe, ele não é pretencioso demais. E, no fim das contas, apesar dos... Eu acho que os problemas que ele tem são realmente de escrita mesmo, de roteiro, que algumas coisas você vê que não faz sentido nenhum. A própria empresa lá, né, os funcionários que vão lá, o Gusta falou, 2 patetas que chegam lá num furgãozinho. Cara, eu acho que não foi nem isso, né, que me pegou, mas o fato deles simplesmente engolirem a história e falar, o cara tá fudido e tal. Não, mas se fosse uma empresa séria, você já ligava pra polícia ali mesmo e você ficava esperando ali na frente
frente do cara, né? O policial tava simples lá, assim. né? Eles achavam que o Patrick era policial. Eles achavam que era policial, mas aí a hora que ele viu de pertinho, ele não reconheceu. Aí viu no escuro com o farol do carro de longe, falou, é um dos nossos modelos. Cara, aí não dá. Se a gente falou de armadilha, isso aí é tão Shyamalan, né? Tipo assim, a história tá lá rolando, aí chega uma van terceirizada. Eu só fiquei imaginando que fosse o próprio Shyamalan fosse estar lá dentro, fosse ser um dos atores. Porque isso aí é a cara de uma participação do Shyamalan num filme dele, né? Chegar ele é um dos patetas da empresa, ele sabe? Mesmo, né? Seria a cara dele. Eu gostei muito desse filme, ele me dá aquela sensação assim, sábadozinho à tarde, sabe? Eu vou ali ver um filme sábado à tarde, vou achar ele divertido, vou comer uma pipoca e tal. Não muito além disso, assim. A gente tava falando muito sobre gostar e depois justificar o porquê gosta. A gente também tem aquela leitura. Eu também tenho tentado parar com a leitura do o filme ter qualidades objetivas que o diferenciam do outro. Tipo assim, se é possível eu separar um grande épico de um filme de terror de shopping, sabe? Eu tenho tentado não ver com esses olhos, mas às vezes é difícil, porque existe uma categoria, assim, de... Quando a gente falou de Twisters, a gente falou muito isso. Do filme 3 estrelas, 5 estrelas, que é o filme, é a despretensão da ideia. Eu acho que esse filme, ele incorre num pecado muito típico, assim. Eu acho que até por isso eu não me incomodei tanto com ele. É um pecado muito típico desses criadores de filme de horror, principalmente os de primeira viagem. Você pega um conceito muito legal, tô falando original, falando muito legal. Você pega um conceito muito legal, você explora muito bem as primeiras ramificações desse conceito, você tem, assim, o broto de uma história, sabe? E aí a sua história vai se expandindo pra alguns lados, você vai testando algumas coisas, um tom mais de comédia, um tom mais de dúvida, o que tá acontecendo aqui, o que é essa mulher, qual que é a função dela aqui, qual que é o rolê do pendrive, você vai estabelecendo uns pontinhos pra você especular, só que uma falta de controle sobre a própria história, ter aquela sensação de que você tá vendo um filme de 1h30, que talvez pudesse ter 40 minutos, sabe? Eu tenho muito essa sensação, especialmente nesses filmes de terror de shopping, assim, que a gente convencionou de chamar de terror de shopping. O cara tem um conceito que ele dá conta de explorar só até certo ponto, e na hora que ele precisa amarrar a história dele, ele perde completamente a mão. E é o tipo de coisa que não poderia acontecer num filme como esse, porque o tema desse filme é controle. E aí você ter essa metalinguagem negativa de que o diretor roteirista no caso, vai perdendo o controle da própria história, porque aí ele passa a ter que recorrer a clichês muito velhos da situação. Por exemplo, ela morre, mas não morre, ela ressuscita na ambulância e aí ela continua lembrando de tudo, a inteligência dela tava zerada, mas quando ela ressuscita na ambulância, a inteligência dela tá no 100% de novo, por algum motivo, e ela lembra de tudo que tá acontecendo. O plano absolutamente idiota de voltar pra casa sozinha, pra confrontar o cara, pra ter uma altercação super ali, diálogozão, fala, uma bobagem. Então, tipo assim, eu acho que Só o filme... acrescentando aqui um segundinho, e ainda tem o negócio dela pensar, fala assim, não, o meu plano aqui, agora que eu sou 100% inteligente, o meu plano é voltar sozinha lá, que você mencionou, e entrar no carro e vazar no carro. E ela não se lembra que o cara não vai reconhecer a voz dela. Ela lembra aí, de a hora que tudo chega lá, não que lembra não que o carro não tem isso. voice control. Eu quero só aproveitar que já foi interrompido pra falar mais uma coisa. A arma de Chekhov, quantas vezes você precisa mostrar ela pra depois usar? Quantas vezes ela precisa aparecer pra você saber que vai... Porque na segunda vez que mostrou eu já tinha entendido, mas eles quiseram mostrar mais umas duas, só pra garantir. Eu acho que o filme é muito divertido até determinado ponto. Eu não gosto nem um pouco do final dele. Eu acho o final dele uma bobagem. Até porque eu acho que quando ele resolve decidir o que ele é mais, se ele é mais drama ou mais comédia, ele acaba decidindo pelo drama. E aí o drama dele é meio bobo. É meio sem sal, assim, sabe? Se ele tivesse ido pra um final mais galhofeiro do que dramático, eu acho que o filme teria tido um resultado bem melhor na sua conclusão. E aí é de novo um diretor que meio que perdeu o controle da própria história, sabe? Eu acho que ele queria fazer muitas coisas ali no balaio e ele acabou optando pela pior, que é o romance meio bobo, sabe? E assim, não sei, também queria discutir com vocês sobre o fato de ser um cara, sabe? Eu acho que tem um pouco de sentimentos conflitantes de ser um roteirista, um diretor e roteirista, porque talvez isso possa ter pesado um pouco na condução da história do jeito que foi, assim, talvez tenha sido uma análise meio feminista da Dolabella de como conduzia um relacionamento
relacionamento abusivo, sabe? De como fazer esse paralelo do relacionamento abusivo. Não sei, não tô nem fazendo nenhuma afirmação com relação a isso. Eu acho que, fiquei imaginando se fosse uma diretora, se a coisa não teria sido conduzida de forma diferente, mesmo num filme despretensioso, sabe? Dessa maneira. Mas, assim, falei que gostei do filme, só citei coisas negativas. Eu gosto muito da Sophie Thatcher, eu acho que ela tá construindo uma carreira aí de rainha do terror de shopping, que a Jenna Ortega, como um paralelo da Jenna Ortega, sabe? De querer ser meio uma rainha virar uma rainha do grito, eventualmente. Ela não grita, mas enfim, vocês entenderam. Virar uma pessoa que é uma referência, assim, de elenco pra filme de terror e tal. Ela tá em Herege, ela tá muito bem em Herege. Inclusive, Herege é um filme bem melhor, mas Herege passa pelo mesmo problema de ter um final meio avesso ao resto do filme. Mas enfim, ela tá muito bem lá, ela já foi escalada em várias coisas de horror, então ela tá querendo criar essa persona e eu acho que tá dando certo, sabe? As pessoas vão passar a reconhecer ela, é aquela menina daquele filme e tal. É um jeito muito legal de lidar com a carreira e eu acho que ela tá fazendo um bom trabalho aqui. Eu acho que ela é uma parte muito chamativa do filme, sabe? Acho que o filme corria muito risco de fetichizar essa menina e ele não faz isso, ele não cai nessa armadilha, isso é legal, sabe? Especialmente que eu tô falando que é um diretor e roteirista, né? Um cara, e o filme não tem muito esse fetiche, o filme não quer explorar um lado muito sexualizado da coisa, muito submisso da coisa de um jeito grosseiro, sabe? Não faz, é meio uma menina em busca de liberdade mesmo. Acho que até por isso o final é pior, porque, mano, então caça sua liberdade, então vai embora, sabe? Não volta pra eles fazem ridicularizar o cara, na verdade. E aí, assim, também quero falar uma outra coisa positiva, eu não sei se vocês repararam, mas esse filme deve ter, tipo assim, uns 5 sets, no máximo, sabe? Esse filme tem... Pequeno. Não, tem mais do que isso, na verdade. Você tem o quarto deles, você tem a sala, você tem o lago, a estrada, o mercado, o balcão onde o casal gay se conhece lá e o mercado. Acho que é basicamente isso. Eu devo estar esquecendo um ou outro. Você tem, assim, 7 sets no filme, uma ou duas locações, sabe? Então você vê que o filme é barato e no sentido assim, de que a história é contida e o filme não é prejudicado pelo seu baixo orçamento, sabe? Se você for falar que o filme é prejudicado, ele é prejudicado por outras coisas. Mas você entender que essa é uma história coesa, concisa, dentro de um espaço muito limitado, acho que até o Lucas falou isso, eu acho que conta muitos pontos a ele, sabe? Eu acho que o diretor acabou conseguindo fazer muito com pouco. Ele tem um casal de protagonistas, protagonista e antagonista, que é bem funcional assim, sabe? É bem interessante acompanhar. Eu acho que o roteiro dá uma cagada no Josh quando quer botar ele pra levar muito a sério. Eu acho ele mais legal quando ele tá meio perdido, sabe? Porque reforça mais a ideia de que ele é patético e acha que não é, sabe? Aí eu acho que quando ele vira um vilãozão de novela, no final, né? Ele vira uma ameaça real e aí esse lado do personagem se perde um pouco, sabe? Ele não deveria ser uma ameaça real, ele deveria continuar sendo patético até o último momento, sabe? Ele poderia até ser ameaçador, mas não de forma tão controlada, inteligente, sabe? Como ele faz no final. Cara, é outra coisa que a gente tava falando desses errinhos, né, do filme. Na hora que qual era o nome do outro androide? Mas enfim, o que ele reseta... Patrick. O Patrick passa a amar ele, o Patrick vira um segurança dele. Tipo assim, todos os androides foi mostrado pra gente que, beleza, ele ama você, ele quer estar com você, ele quer ter um relacionamento e tal. O Patrick não, ele vira um escravo, fica obedecendo ele assim, ó. Ele fica assim, paradinho. Concordo. Do lado da assim, mesa. Faz sentido nenhum. Já pegando o que você falou... O filme tem um problema grave de coadjuvantes. Os coadjuvantes desse filme são muito fracos, eles são muito inúteis, pouquíssimo explorados, muito sem graça, muito pouco desenvolvimento, muito pouca função narrativa. Acho que até o Patrick, né? Acho que até o Patrick poderia ter sido explorado de forma muito mais inteligente e não foi, assim. Mas o filme é carregado... O que presta no filme é carregado pela Sophie Thatcher, principalmente, e pelo Jack Quaid até certo ponto, sabe? Que é o Josh. Então, assim, eu recomendo muito, assim. Eu acho que é um bom filme de fim de semana pra assistir, assim, à tarde e tal. E ele tá dividindo muitas pessoas, sabe? Eu vi muita crítica meia estrela dele, assim. Ninguém tá achando extraordinário, mas, assim, eu vi gente que achou ok, eu vi gente que odiou, e eu consigo argumentar pros dois lados, assim, pra falar a verdade. Não é um filme nem um pouco ambicioso, e isso pode ser visto tanto de forma negativa como de forma positiva. Eu acho muito chapado, assim, na fotografia. Eu acho ele é um filme que não ousa nada, ele conta uma história, assim, em termos de
de como... fotografia, ele seria facilmente um filme da Netflix. Em termos de como ele é filmado, ele é um terror de shopping daqueles típicos, assim, sabe? Que você gasta $100 pra fazer e espera lucrar com alguma coisa, assim. Então, assim, ele é um filme muito pouco ambicioso na direção, ele é até pouco ambicioso no roteiro. Eu acho que ele vai perdendo a fé na própria ideia, na medida que o filme vai andando, sabe? E isso acaba prejudicando a experiência como um todo, mas eu gosto de muita coisa nele, e eu acho que principalmente da protagonista, sabe? Da atriz protagonista. Então eu acho que aquilo, você engaja bem com aquela história, especialmente quando é meio bobinho, quando ela se programa pra falar alemão, e ela tá falando a verdade, mas tá com legenda. Você pode até fazer uma outra leitura de que, tipo assim, americano deveria entender um pouco mais de outros idiomas pra não passar tanta vergonha, né? Mas assim, eu acho que tem coisas legais a se apontar dentro de um resultado medíocre, assim, mediano. A minha leitura é essa. Sabe? Eu até abri o Letterboxd aqui, porque eu lembro de ter visto exatamente isso que o Luiz falou. Cara, ninguém deu mais que... Acho que a única pessoa que deu mais que 3 estrelas pra esse filme, de todo mundo que eu sigo aqui, foi Thiago Natário. Pra quem não conhece, Thiago Natário. Thiago Natário é um historiador que a gente conhece aí. Um historiador. A gente fez um episódio ou 2 no máximo com ele. Ele tem um podcast aí de... Thiago Natário do RDM. E o Thiago, ele deu 4 estrelas. Ele gostou bastante do filme. Mas de resto, todo mundo deu 3 estrelas, 3,5. Aí tem 2, 2,5, 1,5. Então assim, era esse filme que você bate o olho e fala, no máximo ele vai ser um filme legalzinho, porque não tem esse hype todo, a crítica não tá... Nem público, nem crítica não tão exaltando tanto o filme. Mas ao assim, mesmo tempo, curiosamente, Lucas, ele é um filme 6.9 no IMDb, né? Que é um perfil assim... Gente, é bobagem a gente ficar falando de nota, tanto dos críticos quanto do IMDb. A gente sabe? Se você foi ver e gostou, parabéns. Se você foi ver e não gostou, parabéns também. Mas a gente tá fazendo, assim, um estudo de como o público em geral reagiu ao filme, como a crítica reagiu ao filme, tentando ler aqui, né? 6.9 é uma notaça no IMDb. Você pode pegar muito filmaço aí que não tem 6.9 no IMDb com relação a como esse público, não é o público geral, mas como esse público desse nicho específico avaliou o filme. E por que, Gusta, você acha? É porque eu acho que é um filme fácil de assimilar, sabe? Tipo, ele não é um filme difícil, então eu acho que ele descamba pros dois lados. Eu acho que pra mim, por ele ser fácil de assimilar demais e ser um filme muito preguiçoso, eu achei que ele fica, porque você fala que ele não tem muita pretensão, né? Como a palavra você usou? Ambicioso, né? Ele não tem muitas ambições. E aí, na minha cabeça, virou desleixo, sabe? Virou preguiça, porque ele tem bons momentos, eu falo muito sobre isso aqui, tem algumas cenas que ficam, assim, gravadas na nossa cabeça, a cena da mão pegando fogo, a cena dela toda ensanguentada no meio da sala. São coisas que poderiam ter tido mais intensidade narrativa, mas não tem. Só é, assim, um grande nada no meio do filme, porque aquilo não ressignifica a história. Então eu acho ele meio preguiçoso, assim. Mas ao mesmo tempo, eu acho que essa preguiça dele deixa o filme mais fácil de ser assimilado. Tipo, é isso? Então agora ela tá ensanguentada? Então próxima etapa. Vamos pra próxima historinha que o filme quer me contar. E aí você vai aceitando aquilo. Acho que é isso que o público enxerga, sabe? Essa assimilação rápida, porque a história também, ela tá muito mastigada. Ela é uma história que tá muito, assim, muita explicação, né? Muita verborragia na hora de explicar as tecnologias e tudo mais. Mas, por exemplo, aquela cena que ela aparece toda ensanguentada na sala, aquilo ali na mão do Jordan Peele... mas também, assim, né? Não, Gusta, mas pera lá. Não, é porque, assim, aquela cena é tipo assim, é uma cena de virada pro seu filme. Não, mas eu tô usando o Jordan Peele aqui. Parâmetro... O Jordan Peele é muito acima Gusta, do seu assiste contemporâneo. Ex Machina, tem na Netflix. A Zoe Kravitz faria melhor, por exemplo. Filme de estreia, vai. A Zoe Ganhava Kravitz um Globo de Ouro se ela fizesse. Eu adoro que... Assistam o estúdio, o último episódio, pessoal. Tá incrível aquele episódio. Mas assim, inclusive eu lembrei da Zoe Kravitz porque ela fez um terror mais ou menos bem-humorado, que tem uma muito pegada, melhor. Assim, muito melhor. Tipo assim, uma diretora Luiz. de estreia, ela traz questões sociais muito mais bem pautadas, sabe? Então tem uma entrega ali de reviravoltas e de formas com que a história vai se desenrolar, que poderia ser trabalhada aqui, essa cena em específico. Você chega lá, o robô tá todo ensanguentado dentro da sala. Porra, isso vai virar o filme. Não tem como todo mundo continuar agindo naturalmente. Aí o filme, ele fala assim, não, vamos fazer um flashback pra poder abaixar um pouco os ânimos do espectador.
espectador, não, põe o filme pra funcionar. É agora que o filme tem que funcionar, sabe? A gente quer saber o que vai acontecer. E aí o filme fica morno de novo. Aí ele vai recontar a história, né? Aí a gente descobre que eles precisam do dinheiro e aí abre o cofre e tudo mais. Aí a história recomeça. Isso eu acho meio chato, porque você já tinha como contar a sua história a partir dali. Você já teve tempo de fazer a sua história girar. E aí ele faz isso várias vezes. Lá pro fim, ele mata ele vai matando as pessoas, né? É um slasher, praticamente. É um slasher esse filme? É um slasher. Porque ele tem todos os elementos, né, de slasher. É porque o negócio é porque é um slasher sem querer, né? É porque a sem querer. não quer matar Slasher ninguém. por acaso. Slasher por acaso. E aí eles têm essas viradinhas, assim, das mortes que vão acontecendo ao longo do filme, que poderia ter sido muito melhor explorado, sabe? Mas eles vão deixando a coisa meio aleatória, assim, não tem um peso narrativo. A própria morte da última menina lá, ela é um pouco, assim, sem graça, né? Tipo, ele fala assim, para. Aí ele vai lá e mata ela. Tipo, velho, você nem usou isso como uma conexão, assim, tipo, o robô, quando fala para, ele... Não é porque ele tava raivoso, ele tava com o rage dele lá em cima. Ele tava só violento, mas assim, tipo, tem uma explicação, mas usa isso a seu favor, sabe? Deixa a coisa mais divertida. Eu acho que ele perde oportunidades de se mostrar mais filme, assim, de se mostrar um pouco mais encorpado. Aí eu concordo. E aí ele fica esse filme morno, assim, que no fim das contas fica dependendo dessas bengalas, dessas piadinhas mais fáceis. Então, me irrita isso nesse filme. Eu já queria puxar essa ponta que você falou pra gente debater um outro tópico que eu coloquei na introdução, com o Lucas. É aquele filme assim, a gente assiste, no caso o Lucas e eu gostamos da experiência de assistir, o Gusta não gostou, mas eu imagino, colocando palavras na sua boca, Lucas, que não é o tipo de coisa que aí depois a gente vai ver o próximo filme do Drew Hancock, que vai falar assim, nossa, é o cara de acompanhante perfeita. Eu acho que isso não vai acontecer, né? Tipo assim, eu acho que ele não criou um trabalho bom o suficiente pra gente criar expectativas pro próximo filme. Você tem a mesma sensação ou eu estou enganado em colocar palavras na sua boca aqui? Não, total. Não vou nem lembrar de Drew Hancock, porque... porque assim, se tem uma coisa que eu acho que a gente concorda aqui é que o filme, ele realmente... O Gusta tava falando sobre isso. Ele perde várias oportunidades, ele facilita muito algumas coisas, então ele acaba ficando genérico eu acho que ele funciona em termos de como ele estrutura o roteiro, em termos de, eu vou esperar pra revelar algumas coisas. Ele tem ali uns 2 plot twists que eu acho que funcionam dentro do filme. Eu acho que eles conseguem estruturar esse negócio de, você vai começar o filme sem saber muita coisa, você vai descobrir, vai ter uma revelação ali, aí a gente continua a história, vai ter outra revelação ali, a gente volta. Eu acho que em como ele é estruturado, funciona. Mas ele tem esses furos, né? O Gusto deu um exemplo perfeito de, mandou o robô parar a menina, ele deu uma facada nela. Ele podia pôr a mão na porta, ficar na frente da porta, sabe? Então, assim, eles perdem a oportunidade de fazer algumas cenas que seriam mais bem justificadas ali dentro da história. E eu acho que isso realmente quebra um pouco o filme. Eu acho que isso que deixa o filme... Pra mim, ele funciona porque ele consegue ser divertido no todo. Quando ele junta o elenco, eu gosto muito da Sophie Thatcher, acho que ela funciona perfeitamente no filme. Eu gosto da premissa, então, assim... Essa história de, beleza, a gente tem um androide aqui, você acabou de descobrir que ela é um androide, e agora ela precisa escapar desse cara maluco, porque o plano deles deu todo errado, e tudo que eles fazem só faz a coisa ficar cada vez pior, e eles levam isso com bom humor, por isso que eu acho que tudo acaba funcionando no fim das contas. Mas, cara, realmente, tem muita coisa que você vê aqui que ele perde a oportunidade de explorar melhor a história. O filme eu tava vendo aqui, o filme tem um orçamento de 10 milhões. É com nada, gente. É barato pra esse tipo. Então, assim, em termos do que eles gastaram, eu acho que ele consegue explorar bem o set e tudo mais, mas é isso, dá aquela impressão de, divertido, filme pra ver no sábado à tarde, no domingo à tarde, mas não passa muito disso, né? Não é um diretor que a gente vai querer ficar acompanhando, acho que tem que se provar mais. Mas também, Gusta, talvez seja o filme que vai ganhar, o filme já é bem sucedido, né? O filme fez 36 milhões internacionalmente, com um orçamento de 10, né? Ele mais do que se pagou. Nem em termos de orçamento ele é um filme ambicioso, sabe? Então ele conseguiu mais do que atingir o seu objetivo, mas também tenho a impressão de que é um filme que pode ganhar uma sobrevida no streaming, considerando o jeito que a gente consome streaming hoje em dia. Você concorda? Concordo. Eu acho que 2 fatores. O tema, que é muito atual e tá todo mundo consumindo isso, né? O exemplo é aquela série
alemã, Cassandra, que fez muito sucesso também, que tem essa temática e que eu também achei horrorosa. Série horrível. Também que Nossa, mas você deu play em Cassandra? 8 episódios de tortura. Achei bem... É assim, pra mim é o mesmo problema, é pegar um tema que já tá no senso comum e trabalhar de uma forma preguiçosa, assim, sabe? Tipo, as pessoas chegam na casa e falam, uma inteligência artificial na casa, que interessante, vamos dormir em paz. Nossa, um supercomputador russo-soviético montado no fundo do nosso porão, que tranquilo, eu vou arrumar ele, vou colocar a inteligência artificial pra funcionar e não vou chamar ninguém pra nenhum especialista pra ver o que tá acontecendo e deixar a inteligência artificial me trancar no quarto e jogar um gás e eu morrer. É basicamente essa lógica. E é assim, idêntico com o filme, né? Que essa coisa de, a premissa é boa, mas, apareceu um robô todo ensanguentado, eu vou amarrar ele com 2 barbantes na cadeira, entende? Então, assim, primeiro ponto. Não era pra falar mal, era pra explicar por que ele tem sobrevida, mas eu não aguento. E ele tem esse tema de... Eu acho que é isso. Eu não gostei desse filme, gente. Desculpa. E aí eu acho que ele tem essa questão da força do tema. Vem Black Mirror e vem inteligência artificial e todo mundo quer saber disso. É o momento, né? Aí vem o Miyazaki e a gente quer cobrir isso tudo. Inclusive, a gente tem que fazer um episódio sobre o Miyazaki aqui, hein? Quem quiser, levanta o dedo. E, em segundo lugar, o elenco. Eu acho que o elenco é muito carismático. Eu acho que tem uma estética, assim, muito particular que ele conseguiu, com pouco recurso, ele conseguiu criar essa estética que é do filme, essa coisa da bonequinha, ela tem um ar meio boneca, né, uma coisa do cabelinho assim, uma franjinha pra frente, a faixa, é como se ela fosse uma bonequinha, então remonta também esse imaginário do filme de horror das bonecas, das mulheres que são, dessas menininhas puras e que o horror as adora, Final né? Girls comuns, né? Exato. Então, tipo assim, também entra nessa estética que todo mundo gosta do horror, com um elenco muito, muito carismático. Então, tem essa coisa da diversidade do elenco também, né, que é uma coisa bem atual, então eles conseguem fazer o filme ficar cool, assim, moderninho. Então, tem toda essa pegada, assim, que vende muito bem. Então, eu acho que essa sobrevida é muito, muito por conta desses 2 fatores, não sei se vocês concordam. Uhum. Concordo. Eu acho a arma de Chekhov ridícula. Não sei se vocês acharam. Eles fizeram uma premiere desse filme e eles levaram o abridor de vinho, gente. Ué? Não, aquele abridor de vinho, vamos falar do abridor de vinho. Eu não Gente, entendi por quê, sabe? Primeiro, o mundo está evoluindo, a tecnologia vai evoluindo, a gente tem inteligência artificial, falamos disso todos os dias. Agora, existem tecnologias, gente, que não precisa. Que é completamente desnecessário. O melhor abridor de vinho que existe, que todo mundo sabe disso, é aquele tradicionalzinho. É aquele que abre a asinha. Eu não gosto daquele. Não. Nossa, adoro. O que abre a asinha, eu concordo. Você enrola, aí ele abre a asinha e você pressiona. Também. Os dois. É o canivetinho, né? O canivete, pra mim é o melhor, porque ele tem 2 níveis. Você puxa primeiro, depois vai no outro. Você só encaixa e o outro da asinha também. Auditiva, pra mim são os tá maravilhosa essa conversa. O público As do Beba Tufa onomatopeias. deve estar achando espetacular. Um é A gente uma fazendo assim, borboletinha. Ele abridor vai de vinho é o de abrindinho assim, borboletinha. né? É, exato. E o outro abridor de vinho é o canivetinho. E os 2 é o que nós concordamos. Meia pantufa Mas vocês não gostam daquele Enólogos. que ele abre é o que o Lucas falou, né? Que ele abre, você vai enrolando ele vai abrindo a Isso, asa esse assim, é e aí bom depois também. você só Eu aperta a gosto. asinha dele pra puxar. Maravilhoso. É bom. Pra mim são os 2 que funcionam, são esses aí. Aí, beleza. Aí decidiram que o bebedor de vinho é uma pessoa que ela vai ficando cada vez... Eu sou do bebedor de café, eu tô ficando fresco pra beber café. Mas o bebedor de vinho, eu acho que ele ganha na frescura de todos os outros gourmetizações das coisas. E aí ele Até tem matado ele com um diferente. moedor de café, né, também, vai. Na prensa italiana. Cara, nossa, eu tenho um abridor aqui em casa que eu ganhei, tá? Minha mãe me deu achando que seria a melhor coisa, eu achei que seria ótimo também, e ele sempre empurra a rolha pra dentro. Ele não tira. Gente, eu acho que se a gente fizesse um episódio bêbado, não ia ser um episódio tão desconexo igual ele tá. Não, mas peraí, o abridor de vinho, meu ponto sobre o abridor de vinho no filme é o seguinte, eles mostram aquele abridor de vinho 4 vezes, tipo, eu entendi que você vai usar ele no final do filme, eu já entendi, você não precisa me mostrar 4 vezes, sabe, era uma cena só, aí eles perderam 3 cenas pra poder justificar a facada do androide na menina, perderam cenas
cena explicando o porquê que ela não consegue conectar com o carro. O andamento do filme parece um pouco ser o filme que tá preparado pra ser assistido na segunda tela. Eu acho que esse é o incômodo, né? Então, tipo assim, repete ciclo, repete informação, porque você tá querendo vender esse público, você tá querendo vender esse filme pra um público que não presta atenção mais em porra nenhuma. Isso então, assim, destruiu, nesse sentido eu já entendo, porque realmente, né, se o negócio aparecer muitas vezes, você ficar explicando muita coisa, isso realmente acontece, né? Talvez esteja sendo muito bonzinho com o filme por ter gostado da experiência. Mas essa estrutura, tipo assim, de ele saber pra quem que ele tá querendo vender a história, realmente. Fica perceptível. Nossa, isso aí me destrói. Uma sede por montar os símbolos, né, assim, tipo, eu acho que o conceito do filme fica maior do que o próprio filme, essa coisa de levar o abridor de vinho pra Premiere. Tipo, teve 4 cenas e eles ainda levaram pra Premiere, ou seja, eles queriam muito que era pra ser o lance do filme, né? Mas no fim das contas não faz diferença, se fosse qualquer outro detalhe ali, não faria diferença, sabe? Então tem esse ponto, assim, de forçação de barra, de querer construir coisas pelo conceito mais do que pela história. Eu acho que no final esse abridor acaba sendo potente demais. Não faria aquele furo daquele jeito lá, não. Aquilo ali não funciona. Augusto, eu só queria que constasse o maior furo. Augusta, eu só queria que constasse aqui, em on, jamais em off, que eu acho que os melhores episódios são os que você não gosta da coisa, e não os que o Lucas não gosta ou os que eu não gosto, tá? Então é sempre assim. É porque eu fico nervoso, eu não consigo não gostar quieto. Eu preciso muito falar de tudo que eu não gosto. Nossa, mas eu fico também. Eu acho que foi Coringa 2, né, que eu falei pra caralho. Nossa, você odiou aquele filme, puta que pariu. Nossa, meu Deus do céu. Não, mas o Gusto é muito engraçado. Vai faltando as palavras pra ele vai ficando puto, assim, ele não sabe mais... Eu acho que ele pensa assim, como que eu vou falar sem xingar isso? Felizmente. Assim, eu tava dando uma chance, principalmente por causa do menino do The Boys, né? E falei assim, olha, vamos ver se isso cola, né? Porque é total, o filme é dele, né? Essa coisa do humor e ter... Esse elenco é construído em cima de uma estrela famosa, né? Acho que eles tentaram fazer uma pegada assim, vamos trazer esse elenco, né? Que é o Jack Quaid, o menino do The Boys, que já é engraçadinho lá, né? Que já tem essa veia cômica lá, vamos trazer ele pra cá, porque aí o filme vai ter esse atrativo, né? Essa parte de, tipo assim, o humor do filme já tá garantido, né? Mas assim, a história não garante isso pra gente. Tem o ator legal, mas o texto não entrega o suficiente. Então, parece que vai faltando os elementos suficientes pro filme se manter. Nossa, mas batendo muito nesse filme, né? Que dó. Mas como eu disse, eu acho que o filme vai piorando. Esse é o meu incômodo com ele, até ele acabar muito mal. Mas eu gosto dele no geral, eu acho. É um filme que vai divertir, assim, sabe? A maior parte das pessoas. Não o Gustavo, mas vai divertir a maior parte das pessoas. Eu acho que eu me diverti odiando, sabe? Foi uma coisa meio... Não, mas ele diverte, ele é bonzinho. Funciona no geral, assim. E agora é com vocês. Já assistiram Acompanhante Perfeita? Gostaram? Não assistiram, mas ficaram interessados? Vamos estender essa conversa no Instagram, @meiapantufa, que a gente responde tudo que aparece por lá. E se estiver ouvindo a gente no Spotify, deixa um comentário aí também. A gente sempre gosta de saber o que vocês estão achando dos episódios. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Augusta. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Lembre-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts preferido, seja ele Spotify, Apple for Podcast, Deezer, Amazon Music, YouTube. Terça-feira que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau! Este podcast conta com locuções de Carla Leão e Lucas Meleiro e edição de Luiz Leão.